Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de um tema que é super comum, que tem muita gente com dúvida, que é ferida no colo do útero. Provavelmente você tem, ou teve, ou conhece alguém que passou por isso, que descobriu que tinha uma feridinha no colo do útero e tá aí, às vezes, até ansiosa demais para tentar resolver. Então, para começar, eu quero falar a respeito do termo em si, né? Não se trata de uma ferida, não se trata de um machucado. Nós, profissionais da saúde, às vezes a gente tenta simplificar para o paciente entender e acaba até atrapalhando. O termo correto científico é ectopia cervical. E o que é isso? É como se fosse um esbeiçamento do colo. Então, como se fosse isso aqui. E esse tecido aqui de dentro estivesse sendo visualizado da parte de fora. Então, para entender um pouco como que é a nossa visão, vou fazer um esqueminha bem simples. Então, por exemplo, uma mulher vai até o ginecologista, ela vai ser examinada. O que a gente faz? Coloca naquela posição, né, ginecológica. E aí, vou supondo que eu vou colher um Papa Nicolau nessa mulher. Eu vou pegar esse aparelho aqui, que chama espéculo vaginal. Então, a vagina, ela é uma cavidade virtual. Na verdade, ela tá fechada, eu não consigo olhar direto, né? Se eu não colocar nada lá dentro, eu não consigo enxergar o colo do útero que fica no final da vagina. Então, a gente tem a vagina, que fica fechadinha, colabada, e no finalzinho dela, o colo do útero. Então, eu coloco a mulher na posição ginecológica. Para poder enxergar esse colo do útero, eu vou precisar da ajuda desse aparelho aqui, que é o espéculo. O espéculo, ele geralmente é descartável, ele é de plástico na maioria dos locais. Existem alguns lugares que usam o espéculo de metal ainda, e ele tem vários tamanhos. Então, a gente coloca esse espéculo aqui na vagina. E aí você abre, né, o espéculo para poder enxergar o fundinho da vagina. E no fundo tem o colo do útero. O colo do útero, eu preciso olhar ele e enxergar uma superfície lisinha, bonitinha. Mas às vezes, quando a gente vai fazer o exame, eu enxergo uma superfície mais áspera, mais rugosa, mais diferenciada. E é isso que os profissionais acabam chamando de feridinha do colo do útero. Então, a gente, quando vai colher o Papa Nicolau, o ideal é você ter a amostra desses dois tecidos, porque o Papa Nicolau é o exame que serve para ver câncer de colo de útero. Então, a gente colhe com uma espátulazinha esse tecido mais interno aqui e usa uma escovinha para entrar no canal. Então, a escova, ela vai aqui dentro do canal e colhe o tecido de dentro, que é esse tecido mais rosinha claro aqui. Esse tecido rosinha claro é o que esbeiça e aparece como se fosse uma feridinha. Então, esse tecido, ele é um tecido que tem muita atividade celular e é um tecido que as bactérias, os vírus, eles gostam muito. Então, o HPV gosta muito desse vírus, a Neisseria, a clamídia, que são bactérias de infecções sexualmente transmissíveis, elas gostam de ficar nesse tecido. E aí a pessoa que tá olhando você e percebe que você tem esse tecido em abundância, que isso tá aparecendo, às vezes ela fica preocupada e sugere que seja feito algum tipo de intervenção para prevenir alguma doença ou até prevenir o câncer de colo de útero. Já que o HPV gosta muito de andar com essas outras bactérias junto. Então, se eu tenho clamídia, se eu tenho HIV, se eu tenho gonorreia, alguma outra coisa, e tenho contato com HPV, vai ser muito mais fácil de eu desenvolver um câncer de colo de útero, porque aquele tecido já está fragilizado, ele já está inflamado, ele já está com diversos problemas por conta das outras bactérias ou vírus que apareceram antes. Então, quem é que tem esse tecido, né, essa ectopia, essa mudança que a gente chama de fisiológica? Ela é mais comum em mulheres jovens e em adolescentes, justamente por causa do perfil hormonal. Então, à medida que você vai envelhecendo, que a gente chega na menopausa, essa ectopia, né, esse esbeiçamento, ele volta. Então, é como se voltasse
para dentro, ele atrofia e puxa lá para dentro. Então, mulheres que estão na menopausa não têm ectopia, mas mulheres que são jovens e mulheres que fumam e mulheres que usam contraceptivo hormonal têm mais tendência a desenvolver esse tipo de tecido. Geralmente eu não sinto nada, então acaba sendo um achado de exame. Foi um dia que eu fui ao médico ser avaliada, ou um dia que eu fui colher Papa Nicolau e a pessoa que estava me examinando acabou achando. A maioria das mulheres não sente nada e não há necessidade alguma de fazer tratamento. Antes a gente considerava normal fazer o tratamento da ectopia, então você tinha que cauterizar, você tinha que fazer alguma coisa. Mas hoje, se não há nenhum sintoma, não há necessidade de fazer o tratamento, a gente simplesmente acompanha. E como que é feito esse tratamento? Então, eu posso fazer o tratamento de uma forma química ou mecânica. É como se fosse um peeling forçado. Então, a gente aplica ácido nesse local onde está esse tecido e ou faz uma cauterização com bisturi, usa laser. Então, tem várias técnicas que você pode, que o médico pode te oferecer para fazer essa cauterização. Em geral, não dói, ou se dói é muito pouquinho, dá uma cólica que acaba sendo discreta. E o tempo de recuperação é de cerca de 8 semanas, então é mais ou menos 2 meses, que é o tempo do tecido que foi lesado, né, química ou fisicamente. Ele descola, ele vai descamar e vai se formar um novo tecido. Mas, afinal de contas, quem é que precisa fazer esse tipo de cauterização, se é que alguém precisa? Então, no geral, hoje, quais são as indicações para isso? A gente orienta a fazer quando existe uma mucorreia, né? Tem muita secreção, que não é corrimento vaginal, é diferente. Então, é uma secreção mucosa, é como se fosse um catarro que a mulher estivesse expelindo em grande quantidade. Isso, em algumas mulheres, é extremamente incômodo. Então, é uma indicação para se fazer a cauterização, se eu tenho muita secreção. Ou se eu tenho um sangramento depois da relação sexual. Se eu tenho essas duas queixas, aí a gente pode começar a pensar e avaliar a questão da cauterização. Fora isso, não há necessidade alguma de fazer a cauterização. Ectopia não significa câncer, não significa predisposição a ter câncer. É simplesmente um estado fisiológico, então é algo que vai sarar sozinho, que vai sumir sozinho com o tempo e pode ter alguns fatores que facilitam ou não o aparecimento dessa ectopia. Se você não tem nada, não tem sintoma, não há necessidade alguma de fazer a cauterização. É diferente de fazer acompanhamento médico. Então, acompanhamento médico, a coleta do Papa Nicolau, o exame físico, isso sempre vai ser importante. E é importante que você passe pelo menos uma vez ao ano no médico para ser examinada, para ser vista, independente da idade que você tem. Fora isso, não há necessidade alguma de manipulação do colo uterino ou de ficar preocupada com a ectopia se você está com tudo em dia, né? Seu Papa Nicolau tá em dia, tá tudo funcionando. Então, esse é o tema de hoje. A gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, é só mandar mensagem.